Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É um prazer estar aqui. Hoje vamos desvendar um dos temas mais instigantes e desafiadores da fé cristã, o problema da dor. Para nos guiar nessa jornada complexa, temos a companhia de um teólogo. Bem-vindo à Fé em Letras. Obrigado pelo convite. Prepare-se para uma conversa profunda sobre a obra-prima de C.S. Lewis, O Problema da Dor. É um livro que realmente nos convida a confrontar a realidade do sofrimento, né? À luz da fé em um Deus bom e onipotente. Sem dúvida, um tema central para quem busca compreender a relação entre fé e sofrimento. Exatamente. E antes de começarmos, aquele recadinho especial. Curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos mergulhos literários. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver explorados aqui do Fé em Letras. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Aguardamos as sugestões. Agora sim, vamos mergulhar na obra de C.S. Lewis. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a perspectiva de Lewis sobre a origem da religião. Ele argumenta que a religião não surge apenas da observação do sofrimento no mundo, mas de uma experiência que ele chama de luminoso. O que você acha disso? É fascinante como Lewis nos leva a questionar essa ideia de que a crença em Deus surge apenas da necessidade de explicar o sofrimento. A experiência do luminoso, esse encontro com o transcendente, com o que está além da nossa compreensão, é realmente o ponto de partida da fé para muitos. É como se a religião nascesse de um fascínio, um temor reverencial diante do mistério da existência. É verdade. É como se a fé fosse uma resposta a algo que nos atrai, que nos chama, e não apenas uma fuga daquilo que nos assusta. Mas, inevitavelmente, a questão da dor se impõe. E aí entra a genialidade de Lewis ao abordar a questão do livre-arbítrio. Ele usa a analogia do xadrez para ilustrar esse ponto. Por a sua leitura sobre essa analogia. A analogia do xadrez é brilhante. Lewis argumenta que, para que o livre-arbítrio exista, é preciso que haja um mundo com leis fixas, assim como as regras do xadrez. Se Deus interferisse a todo momento para evitar que soframos, seria como se ele estivesse movendo as peças no tabuleiro para nos impedir de fazer jogadas erradas. Seria como jogar xadrez com um mestre que nunca te deixa perder. É isso. Onde está a graça nisso? Exato. E sem a liberdade de fazer escolhas, não haveria espaço para o amor, para o crescimento, para a verdadeira comunhão com Deus. Sem dúvida. A liberdade é essencial para um relacionamento autêntico com Deus. Mas então como conciliar essa liberdade que abre espaço para o sofrimento com a bondade de Deus? Lewis explorou essa questão de maneira profunda e, confesso, me fez repensar completamente a minha concepção de bondade divina. A chave para entender a bondade de Deus, segundo Lewis, está em reconhecer que ela não se limita a nos proporcionar felicidade constante e ausência de dor. Deus nos ama de uma forma que vai muito além da nossa compreensão limitada. Ele nos ama como um pai amoroso que deseja o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. E às vezes o crescimento vem através da dor. Lembro da analogia do relacionamento entre um homem e seu cão que Lewis usa para ilustrar isso. É uma analogia poderosa. Assim como um homem que ama seu cão o treina, o disciplina, o ensina a se comportar, Deus nos permite passar por provações que nos aperfeiçoam, que nos moldam, que nos aproximam dele. E esse processo, assim como o treinamento de um cão, pode envolver momentos de desconforto, de dor, de sofrimento. Entendi. Deus não é um vovô no céu que quer apenas nos ver nos divertindo, como Lewis coloca. Ele é um pai que nos ama de forma profunda e deseja o nosso bem, mesmo que isso signifique permitir que experimentemos a dor. E essa ideia de que a dor pode ser um instrumento de Deus para nos despertar, para nos conduzir de volta a Ele, é realmente forte. Lewis a descreve como um megafone de Deus, e acho essa imagem muito impactante. Com certeza. A dor tem o poder de nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa ilusão de autossuficiência, e nos abrir para a necessidade de Deus. Ela pode nos fazer questionar nossas prioridades, nossos valores, nosso propósito na vida. Às vezes, quando tudo está indo bem, quando estamos imersos em nossos prazeres e confortos, esquecemos de Deus, não é? A dor nos sacode, nos desperta para a realidade de que somos criaturas frágeis e dependentes. Mas a pergunta que sempre surge é: por que Deus permite o sofrimento de pessoas boas e inocentes? Essa é uma das questões mais difíceis de lidar. Como podemos conciliar isso com a ideia de um Deus justo e amoroso? É importante lembrarmos que a justiça de Deus não se limita a recompensar os bons e punir os maus de forma imediata e visível. O plano de Deus é muito maior do que nossa compreensão limitada. O sofrimento dos inocentes é um mistério, mas podemos confiar que Deus tem um propósito para tudo, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo. E pensando na eternidade, Lewis também aborda a questão do inferno, um tema que sempre gera muita controvérsia. Ele reconhece a dificuldade da doutrina, mas a defende como parte da lógica cristã. Qual a sua visão sobre o inferno, à luz da obra de Lewis? Lewis apresenta o inferno não como um castigo arbitrário de um Deus vingativo, mas como uma consequência natural da livre escolha humana.
A liberdade que Deus nos dá inclui a liberdade de rejeitá-lo, de nos afastarmos dele, de escolhermos o egoísmo e a autossuficiência em vez do amor e da entrega. E essa escolha, essa recusa persistente em nos voltarmos para Deus, tem consequências eternas. Lembro daquela frase impactante. As portas do inferno estão trancadas por dentro. O que você acha dessa ideia? É uma imagem poderosa que ilustra a ideia de que a condenação não é algo que Deus impõe sobre nós, mas sim um estado de autoexclusão, de afastamento voluntário da presença de Deus. É como se escolhêssemos viver em um eterno blackout longe da luz e do amor divinos. É realmente desafiador pensar que temos essa liberdade, essa capacidade de nos fechar para o amor de Deus. Mas e o sofrimento dos animais? Como encaixar isso na lógica cristã? Afinal, eles não pecam, não fazem escolhas conscientes como nós. O sofrimento animal é, sem dúvida, um dos aspectos mais dolorosos da nossa experiência no mundo. Diferente dos seres humanos, os animais não são capazes de pecar, de se rebelar contra Deus. Lewis reconhece a dificuldade de explicar essa questão à luz da fé cristã e explora diferentes hipóteses. Ele considera a possibilidade de que a dor animal seja consequência da queda do homem, ou da ação de Satanás, ou de um propósito divino que nos transcende. Ou seja, não temos todas as respostas. Infelizmente não. Mas a possibilidade de que os animais também tenham uma alma imortal, que Lewis levanta em seu livro, traz um certo conforto, não acha? Com certeza. Imaginar um novo céu e uma nova terra onde os animais também participam da redenção, onde a dor e o medo não existem mais, nos enche de esperança, e essa esperança se estende também para a nossa própria experiência do sofrimento. Falando em esperança, Lewis usa a metáfora do fundo dourado para descrever a realidade que nos aguarda após a morte. É como se estivéssemos presos em um mundo bidimensional, com a perspectiva limitada, e a morte fosse a passagem para uma realidade tridimensional, para a plenitude do ouro, que sempre esteve ali, mas que não conseguíamos enxergar. Que metáfora incrível! A morte, vista sob a ótica da fé cristã, não é o fim, mas o começo de algo novo, de algo grandioso, de algo que está além da nossa imaginação. E no centro dessa realidade eterna está o amor, a força que nos atrai para Deus e nos une a Ele para sempre. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as ideias de Lewis sobre a queda do homem e a promessa de redenção. E você? O que achou dessa primeira parte do nosso mergulho? Quais as suas maiores dúvidas? Seus maiores desafios em relação ao problema da dor? Compartilhe suas reflexões nos comentários, vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte do nosso mergulho. Até a próxima! Até mais! É sempre instigante revisitar as ideias de C.S. Lewis. E hoje vamos nos aprofundar na questão da queda do homem, conceito central na teologia cristã que Lewis explora com maestria no problema da dor. É verdade. Na primeira parte, a gente explorou as ideias de Lewis sobre a origem da religião, o livre-arbítrio, a bondade de Deus e o poder transformador da dor. Mas agora, vamos mergulhar num tema que pode ser um pouco desconfortável a alguns. A queda do homem. Lewis argumenta que o pecado original, essa ruptura fundamental com Deus, se manifesta em nossas vidas diárias. Não como um evento histórico distante, mas como uma realidade presente em cada um de nós. O que você acha dessa perspectiva? Concordo plenamente. Lewis, ele traz essa doutrina teológica para a experiência humana concreta. Ele nos faz enxergar a queda não como uma fábula abstrata, mas como algo que se manifesta nos nossos pensamentos, desejos e ações. É como se carregássemos dentro de nós essa tendência ao egoísmo, essa inclinação a nos colocar no centro do universo, buscando nossa própria satisfação em vez da vontade de Deus. Me lembro daquela imagem do plano inclinado e liso que Lewis usa para descrever essa gravidade que nos afasta de Deus. É como se estivéssemos sempre escorregando, caindo, nos desviando do caminho que nos leva de volta para Ele. Perfeita analogia. E essa queda, essa ruptura com Deus, tem consequências profundas, né? Para a nossa natureza, para a nossa relação com o mundo e com nós mesmos. Lewis descreve esse processo de forma bastante vívida, mostrando como a queda resultou numa desordem em nossa natureza, uma desarmonia entre corpo, mente e espírito. É como se a nossa natureza humana, originalmente criada para ser boa e perfeita, tivesse sido corrompida pelo pecado, tornando-se suscetível à dor, ao sofrimento e à morte. Me lembro da analogia do rei que é destronado e se torna prisioneiro em seu próprio palácio, que Lewis usa para ilustrar essa perda de domínio, essa alienação que o pecado causa em nós. Sem dúvida, é uma imagem fortíssima. Lewis também explora a ideia de que a queda afetou não apenas a natureza humana, mas também a própria natureza do mundo. A criação, originalmente criada para ser um paraíso, se tornou um lugar de sofrimento, de luta, de morte. A ideia de que a queda do homem teve consequências cósmicas é realmente intrigante. É como se a nossa rebelião contra Deus, esse ato de desobediência primordial, tivesse contaminado o próprio tecido do universo. Mas será que a gente pode dizer que Deus criou o mundo já com a intenção de que ele se tornasse um lugar de sofrimento? De forma alguma. Lewis é categórico ao afirmar que a queda do homem foi um ato de livre-arbítrio, uma escolha que Deus permitiu, mas não causou.
Ele nos dotou de livre-arbítrio, da capacidade de amar e escolher livremente. Um dom tão precioso que Deus considerou que valia a pena correr o risco da queda. Então, mesmo sabendo que o homem poderia pecar, Deus escolheu criar um mundo onde o amor e a liberdade fossem possíveis, mesmo que isso significasse a possibilidade do sofrimento. É uma demonstração profunda de amor e confiança na humanidade. Exatamente. E essa ideia nos leva a uma compreensão mais profunda da bondade divina. Deus não é apenas um ser benevolente que quer nos proteger de todo mal. Ele é um pai amoroso que nos permite crescer, aprender e amadurecer, mesmo que isso implique em passar por dificuldades, por sofrimento. E falando em sofrimento, chegamos a um dos temas mais desafiadores que Lewis aborda: o inferno. Ele não se esquiva da questão e apresenta de forma corajosa e desafiadora. Como você interpreta a visão de Lewis sobre o inferno? Lewis apresenta o inferno não como um lugar de tormento físico imposto por um Deus vingativo, mas como um estado de autoexclusão da presença de Deus. É a consequência da escolha humana pela rejeição a Deus, pelo egoísmo e pela autossuficiência. As portas do inferno estão trancadas por dentro. Essa frase de Lewis é realmente impactante. O que você acha dessa ideia? É uma imagem poderosa que ilustra a ideia de que a condenação não é uma punição divina, mas a culminação de uma série de escolhas que nos afastam de Deus. É um estado de isolamento, de escuridão espiritual, resultado da recusa persistente ao amor e à graça divina. É assustador pensar que a gente tem esse poder, de se fechar para o amor de Deus. Mas por que Deus nos daria essa liberdade, sabendo que a gente poderia usá-la para nos condenar? Lewis nos leva a questionar a própria natureza do amor. O amor verdadeiro não pode ser forçado. Imagine obrigar alguém que você ama a te amar de volta. Não seria amor verdadeiro, mas uma forma de posse, de egoísmo. Deus nos ama de forma livre e nos dá a liberdade de amá-lo de volta, ou de rejeitá-lo. Entendi. Deus nos concede a liberdade de escolher, mesmo sabendo que a gente pode fazer a escolha errada. E essa liberdade se estende a todos os aspectos da nossa vida, inclusive a nossa relação com Ele. Mas me intriga a questão do sofrimento animal. Como conciliar a dor de seres inocentes que não pecam com a bondade de Deus? O sofrimento animal é um dos mistérios mais complexos da criação. Lewis reconhece a dificuldade de explicá-lo à luz da fé cristã e propõe diferentes hipóteses. Consequência da queda do homem, ação de Satanás ou um propósito divino que nos transcende. No entanto, ele admite que não temos todas as respostas. Que o sofrimento animal é um desafio à nossa fé e nos convida a confiar na bondade de Deus, mesmo diante daquilo que não compreendemos. A possibilidade da imortalidade animal que ele se levanta em seu livro é um alento diante desse mistério. Imaginar um novo céu e uma nova terra onde os animais também participam da redenção, onde a dor e o medo não existem mais. É algo que nos enche de esperança. Com certeza. E essa esperança se estende também à nossa própria experiência do sofrimento. Lewis nos apresenta a morte não como um fim, mas como uma passagem para uma nova vida, para uma realidade que transcende a nossa compreensão limitada. Ele usa a metáfora do fundo dourado para descrever essa realidade que nos aguarda após a morte. É como se a morte fosse a porta para uma realidade mais plena, mais completa, onde finalmente a gente vai enxergar a beleza e a perfeição do plano divino. A metáfora do fundo dourado é realmente inspiradora. Ela nos convida a ver a morte não como um fim, mas como um recomeço, como uma oportunidade de experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. E no centro dessa realidade eterna está o amor, a força que move todas as coisas, a força que nos atrai para Deus e nos une a Ele para sempre. Que lindo! E que conversa profunda e inspiradora. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Na próxima e última parte do nosso mergulho, vamos explorar as ideias de Lewis sobre o céu e a redenção final. Não percam. Até a próxima. Nossa, que jornada, hein? Incrível, ao lado de C.S. Lewis, explorando as profundezas de O Problema da Dor. Depois de desvendarmos a origem da religião, o livre-arbítrio, a bondade de Deus, a queda do homem, até o mistério do sofrimento animal, chegamos ao ponto culminante da nossa conversa, a promessa de redenção. É realmente animador, né? Chegar a este ponto da obra. Lewis nos conduz por um caminho árduo, cheio de questionamentos e reflexões profundas, mas nos presenteia com a esperança da redenção, da cura. É verdade. E ele faz isso sem negar a realidade da dor, sem oferecer soluções fáceis ou respostas prontas. Ele nos mostra que a dor, por mais difícil que seja, pode ser um instrumento de Deus para nos moldar, nos transformar e nos aproximar dele. E como ele ilustra essa ideia de forma poderosa, a imagem da dor como um mecanismo cirúrgico, através do qual Deus remove o que é doente e imperfeito em nós, é realmente impactante. É como se Deus, em sua infinita sabedoria e amor, usasse a dor para nos lapidar, para nos libertar daquilo que nos impede de experimentar a plenitude da vida em comunhão com Ele. Um processo doloroso, sem dúvida, mas como em qualquer cirurgia, a dor é necessária para a cura. Lewis argumenta que, através da dor, a gente pode alcançar um estado de maior dependência de Deus, de maior humildade, de maior compaixão pelos outros.
E através desse processo de purificação, a gente se torna mais apto a receber a graça divina, a experimentar a plenitude do amor de Deus. É como se a dor nos preparasse para a verdadeira felicidade, para a alegria eterna que nos aguarda no céu. E por falar em céu, Lewis o descreve não como um lugar de descanso passivo, mas como um estado de constante crescimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento, de união cada vez mais profunda com Deus. Nossa, completamente diferente daquela que muitas vezes a gente tem do céu. Um lugar estático onde nada acontece. Para Lewis, o céu é dinâmico, vibrante. Um lugar onde a gente vai continuar evoluindo, aprendendo, se aproximando de Deus por toda a eternidade. Exatamente. E nesse processo de ascensão, a dor e o sofrimento que a gente experimenta nessa vida terrena adquirem um novo significado. Eles se tornam parte de uma história maior, de um plano divino que visa a nossa transformação, a nossa redenção. É como se a dor, vista sob a perspectiva da eternidade, fizesse parte de um mosaico, de uma obra de arte que só poderá ser compreendida em sua totalidade quando a gente estiver na presença de Deus. Perfeito. Lewis nos convida a ver a nossa vida terrena como uma preparação para a eternidade, como um tempo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. E a dor, por mais difícil que seja, faz parte desse processo, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos aproximando de Deus. A metáfora da vida terrena como a cópia imperfeita da realidade eterna é muito elucidativa. É como se, através da morte, a gente finalmente tivesse acesso ao original, a perfeição do fundo dourado que Lewis descreve de forma tão poética. É uma imagem que nos enche de esperança e de expectativa em relação à vida eterna. A morte, vista sob a ótica da fé cristã, não é o fim, mas o começo de algo novo, de algo grandioso, de algo que está além da nossa imaginação. E no centro dessa realidade eterna está o amor, a força que move todas as coisas, a força que nos atrai para Deus e nos une a Ele para sempre. Lewis nos lembra que o amor é a essência da realidade, tanto na terra quanto no céu. E que a nossa vocação última é amar e ser amado por Deus. Que bela conclusão para nossa jornada. O Problema da Dor, de C.S. Lewis, é uma obra que nos desafia, nos confronta, mas também nos consola e nos enche de esperança. Com certeza. E que privilégio a gente ter feito essa imersão juntos, explorando temas tão profundos e complexos. Espero que os nossos ouvintes tenham apreciado a conversa e se sintam inspirados a buscar uma compreensão mais profunda da fé cristã, mesmo diante dos desafios da vida. Eu também. É sempre gratificante poder compartilhar reflexões sobre a obra de C.S. Lewis, um autor que nos convida a pensar, questionar, aprofundar nossa fé. E para você que nos acompanhou até aqui, o convite é para continuar explorando as ideias de Lewis. Mergulhe em O Problema da Dor, leia outras obras desse grande autor cristão e, o mais importante, busque a Deus, confie em sua bondade, mesmo diante da dor e do sofrimento. Abra o seu coração para a sua graça transformadora. E a esperança da redenção, tão bem explorada por Lewis, ilumine os seus caminhos. E que a gente se encontre em breve, aqui no Fé em Letras, para mais um mergulho profundo em obras que nos desafiam e nos inspiram a viver a nossa fé com mais profundidade e significado. Um grande abraço a todos e até a próxima.